Paz e graça, esta é a parte 2 do vídeo em que nós estamos explicando capítulo 14 de João, o sentido bíblico de moradas, bíblica, preparar moradas, preparar lugar. E agora, nós já vimos em João capítulo 14, verso 2 e verso 23, que as moradas que Cristo prepararia seriam pessoas, não um lugar nos céus. E hoje vamos entrar mais a fundo neste tema, ok? Então vamos lá. Agora vamos exatamente usar aqui o texto de 2 aos Coríntios, na parte 2 deste estudo, para vocês entenderem a correlação que o apóstolo Paulo faz de tudo isto. Então aqui eu tenho o texto de Coríntios, de João capítulo 14, 23, certo? Aqui nós temos João 14, 2, nessa coluna, e aqui nós temos 2 aos Coríntios, e aqui nós temos Apocalipse, tá? Que é o texto base do estudo. Embora o estudo seja de João, estamos usando Apocalipse para que vocês entendam um pouquinho a expressão. Neste estudo nós estamos vendo sobre Jesus estar em pé à porta e batendo. Ele diz que ele entraria no seu ser e tomaria uma refeição contigo. O que significa isso? O Mashiach entrar em seu ser. No estudo 1, nós já começamos a ver que significa o Espírito Santo fazer parte do seu ser. É a forma de Deus e Jesus ele habitar em seu ser. Que Deus e Jesus eles fazem parte de uma unidade. Não estou falando de trindade. Eles estão unidos por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que o Pai tem, o Filho também tem. O Filho recebeu do Pai. Vamos ver isso ainda um pouco nesse estudo, tá? E aí, isso reflete na vida dos cristãos. Agora, no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: sabemos que se a nossa casa... Lembra que João estava falando, né, que na casa do meu pai há muitas moradas? Olha o que Paulo fala. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Olha aqui, temos que entender exatamente o que Paulo está falando. Casa, pessoal, pelo que o apóstolo Paulo está falando aqui, oikia, edifício, morada, moradia, habitantes de uma casa, de uma família, propriedade, riquezas, bem. Paulo está comparando o corpo dele, o nosso corpo, a casas. Sabemos que se a nossa casa, não está falando do lugar que ele morava, está falando do corpo dele, corpo físico, terrestre, este tabernáculo, tá? Tabernáculo. Se esse tabernáculo ele se dissolver, nós teríamos o que? Da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, um edifício. Que essa casa não foi feita por homens, foi feita por Deus. Vamos analisar este texto à luz de um outro texto bíblico, tá? O texto é o livro de João, capítulo 2. Olha aqui. João capítulo 2. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus tinha acabado de
está revoltado, né, com os vendilhões do templo, tinha feito um chicote e tinha expulsado os vendilhões de lá, com os animais, com tudo. Aí os judeus perguntaram, com que sinal você pode fazer isso aí? Aí ele respondeu assim, ó. Jesus lhes respondeu, destruir esse santuário, tá? Santuário ou também keinos, né? Que é templo, santuário, templo, tá? Aqui, ó, santuário. Tabernáculo. Santuário, tabernáculo, tá? Templo, lugar santo. Vamos continuar. A palavra aqui, vocês já viram, né? Qual que significa? E em 3 dias o reconstruirei. Aí 20. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário. Ok? Santuário. Templo de Jerusalém. Edifício sagrado. Ok? Edifício, santuário. Templo. E tu em 3 dias levantarás? Aí o 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Agora eu vou marcar aqui para vocês entenderem. Primeiro eu vou tirar isso, né? Vou deixar marcado esse texto. Para compreensão do que nós vamos falar nesse estudo 2. Santuário do seu corpo. Então, o santuário ou tabernáculo que Jesus se refere, que a Bíblia se refere, é o corpo, aqui no caso de João, é o corpo do próprio Jesus. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os discípulos do que ele tinha falado. Ok? Então, os discípulos lembraram, né? Que ele tinha falado isso. Se nós vermos aqui as referências cruzadas, olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou como? Por meio de um corpo. Então, o santuário ali que Jesus habitou era por meio do seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Tá vendo? O templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou o tabernáculo do Espírito Santo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos ver se tem mais alguma referência interessante aqui. Por isto, entrando no mundo de sacrifício e ofertas, não quiseste, mas preparaste-me um corpo ou um tabernáculo. Primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Então, o templo de Jesus, que é o corpo dele, ele recebeu no corpo dele os nossos pecados. Entendeu? Porque o templo, o corpo de Jesus significava o templo, o santuário, porque o pessoal de Israel, eles levavam os animais, né, de sacrifício para ser sacrificados no templo. É como se os pecados do povo fossem levados ao templo, e aí quando os animais morressem, os pecados também morriam com os animais. É basicamente isso que é a ideia ali do sacrifício.
Então Jesus, ele representa o próprio templo, como também representa o altar e o sacrifício. O corpo dele é o templo, o corpo dele é o altar, né? E o corpo dele é também o sacrifício. Ao mesmo tempo, é três coisas. Então, quando Jesus Cristo morre, ele leva conosco todos os nossos pecados. Leva consigo todos os nossos pecados. Por meio do seu templo, o seu corpo. Então, ele falou aqui que o santuário, o tabernáculo, né? Era o próprio corpo de Mashiach. Tá? Soma. Olha lá, soma. Corpo de Mashiach. E aí Paulo, sabendo dessa informação, olha aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfazer, temos da parte de Deus um edifício. Uma construção, uma edificação. Tá vendo? Um edifício da parte de Deus. Essa preposição aqui colocou assim, nos céus. Temos um tabernáculo não feito por mãos. Não está significando, gente, que a nossa morada vai ser no céu. Significa aqui que a morada está sendo preparada nos céus. Entende? Porque aqui está falando de corpos. Casa, edifício. Esta casa representa o nosso corpo terrestre atual. E esse edifício representa o novo corpo que nós teremos. Vamos continuar. E por isso, neste tabernáculo, ou neste corpo atual, gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Aqui você vai ver essa palavra de revestidos. Colocar sobre, vestir. Então, primeiro, algo interessante. Estamos gemendo no corpo atual. Paulo estava falando sobre isso, estava sofrendo. E ele queria ser revestido da nova habitação, que era do céu. Por que fala habitação celeste? Não está dizendo que ele iria para o céu. Está dizendo que ele tinha uma morada no céu, uma habitação, um corpo no céu. Tá? E aí ele usa o quê? O termo revestir. Esse termo é importante, tá? Para nós entendermos vários conceitos. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, somente iremos conseguir revestir da nova habitação se não formos encontrados vestidos, se nós formos encontrados vestidos e não nus. Veja que interessante isso. Você só vai receber a nova se você não ficar nu. Depois a gente vai explicar isso aqui, tá? Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nós que estamos neste tabernáculo, os que estamos, né, ou nós que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, preste atenção, não porque queremos despir-nos deste tabernáculo, deste corpo, a gente não quer perder este corpo, mas revestir do outro, que é mortal, que é imortal. Mas revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Entende? Então, vamos explicar aqui. Paulo está falando que não é que nós queremos perder este corpo atual, mas apenas revestir do novo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí ele fala assim, ó, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Aqui está. Penhor. Dinheiro em
que em compra é dado como um penhor ou pagamento inicial, como garantia de que a soma total será mais tarde paga. Isso significa penhor. Ou seja, você foi lá, né, vendeu sua casa. Aí a pessoa que comprou sua casa, ele te deu uma entrada com uma garantia de que o restante total do dinheiro será pago. Aqui está falando que Deus nos preparou como garantia o Espírito Santo. Então veja que o conceito que Jesus Cristo fala aqui no livro de João, capítulo 14, 2, da morada, ele vai muito além da apenas do que ele está fazendo com você agora. Tá? Ele está preparando moradia em você. Como? Ele te dá o penhor daquilo que há de vir, o Espírito Santo. Garantia. Você está recebendo garantia do que irá acontecer com os vencedores. Uma garantia, uma pequena garantia do que vai ser a verdadeira vida. Essa morada, ela inclui o que Cristo está fazendo hoje em sua vida e o que acontecerá, como o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, do penhor daquilo que há de vir. Penhor. Aquilo que vai acontecer, uma garantia. Certo? Aí ele fala: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. Por quê? Porque enquanto não haver a manifestação do Espírito Santo, né, a transformação dos corpos e a ressurreição dos mortos, não estaremos junto com o Senhor. Aqui ele fala isso. Aqui ele fala isso. Ele fala para não deixar as pessoas órfãs, ele daria o Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo, falando aqui em Coríntios capítulo 5:5. Esse tempo em que ficaríamos longe do Senhor, ele nos daria um penhor, o Espírito Santo, em nossos corações. Sim, estamos ausentes do Senhor hoje. Está no céu hoje. Mas temos o Espírito Santo em nosso ser. Certo? Entendeu? Visto que andamos por fé e não pelas coisas que vimos, né? Não por coisas que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estive feito por meio do corpo. Isso aqui, pessoal, está falando exatamente da reunião com Cristo, né? Os que irão receber o galardão. Bom, é só até aqui em Coríntios, tá? Que nós queríamos ver, só para vocês entenderem a correlação que nós temos aqui entre o corpo físico e o corpo espiritual. Só que assim, não fica achando que é um espírito, não. É a glorificação em si. Porque vocês perceberam aqui que falou de todavia se formos encontrados vestidos e não nus. A pessoa tem que se encontrar vestida. Ela não pode ficar nua, senão ela não recebe a recompensa. Quer ver essa informação em detalhes? Vamos abrir aqui a Bíblia primeiramente em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, 15.
Eis que venho Romai. Lembra que nós falamos no outro estudo? Eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja na sua vergonha. Veja aqui. Aqui está falando de Armagedon. Armagedon acontece um pouco depois de Jesus Cristo aparecer. Então está falando da vinda de Jesus. O que ele fala na sua vinda? Feliz aquele que vigia e guarda a sua veste, para que não ande nu. Aqui está falando, olha, nós receberemos isto. É por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nu. Olha a correlação desses dois textos aqui. Quando Jesus Cristo vem, em Apocalipse capítulo 16 está falando disso, feliz vai ser aquele que guardou a sua veste, para não andar nu. Aí eu te pergunto, o que é essa veste? O que é essa veste? Para você entender o que eu estou falando, você precisa saber o que é a veste. O que a Bíblia fala sobre isso? Quer ver? Primeira coisa. Sua veste está ligada a isso aqui, ó. Viremos para ele e faremos nele morada. Sua veste está ligada a isso. Sua veste está ligada a isso aqui, ó. O penhor do Espírito. Sua veste está ligada a isso. Vamos chegar lá. Vocês vão ver agora. Vamos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Aqui, apóstolo João escreveu este livro, né? Jesus Cristo estava direcionando algumas palavras para a congregação de Sardes, tá? Sardes. Congregação de Sardes. E aí, ele fala algumas coisas e tal. Veja o que ele fala aqui no verso 5. Primeiro, verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Veja que coisa interessante. Lembra que eu falei que existe uma relação entre o templo, o santuário, o corpo, Jesus vir fazer morada com você, junto com o Pai e o Espírito Santo? Vou mostrar agora para você aqui aquele texto que nós estávamos vendo agora, de João, capítulo 14,
versículo 23. Vou deixar ele aberto aqui, para vocês fixarem suas mentes em um detalhe aqui, ó. Viremos para ele e faremos nele morada. Preste bem atenção a esse detalhe. Aqui está falando, em Apocalipse, que alguns em Sardes contaminaram suas vestes. Não contaminaram, né? Não contaminaram suas vestes e andaram de branco, junto comigo. Aqui, ó. Junto comigo. Ou seja, andar com vestes brancas significa andar com Jesus. Ser dignos. Isso cumpre quando? Quando o Pai e Jesus faz morada em uma pessoa. Isso aconteceu quando? Em Sardes, há 2000 anos atrás. Jesus Cristo estava falando para a congregação de Sardes. Congregação de Sardes. Dois mil anos atrás. Jesus, ele estava falando com o pessoal de Sardes, 2000 anos atrás, que aquele que andasse com ele, junto com ele, andariam de roupa branca. Tá conseguindo entender a correlação que existe entre as duas coisas? A vestimenta, a morada e a roupa branca. Veja agora o verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha aqui. Lembra lá o significado daquela expressão que nós vimos? Confessar se a pessoa é exatamente o que ela é. Quando Jesus Cristo vem, aqueles que se mantiveram com suas roupas brancas, andando com Ele, junto com Ele, tendo o Espírito Santo em seu ser, aquelas pessoas serão recompensadas. Aqui ele já fala ao vencedor. Aqui ele está falando para pessoas que estavam vencendo. Algumas pessoas em Sardes não contaminaram suas vestes e andarão de branco, junto comigo. Tá vendo? Vamos ver um outro relato agora. Agora o relato vai ser o relato de Apocalipse, capítulo 3. Agora o verso 18. Agora, Jesus está falando à congregação de Laodiceia. Se eu não me engano, né? Vou conferir aqui. Laodiceia. Laodiceia. Agora Jesus está falando aos de Laodiceia. Laodiceia, o pessoal não estava nem quente nem frio, tá? Aí no verso 18, Jesus Cristo fala assim, ó,
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Veja que Jesus ele explica ali para os de Laodiceia o que é a vestimenta. A vestimenta provém dele. Compres de mim vestimentas. Foi o que ele falou. Para quê? Para que eles não andassem nus e vissem as suas vergonhas, sua nudez. Então a Bíblia, pessoal, quando ele toca em alguns assuntos, é porque tem toda uma lógica por trás, entende? Existe toda uma correlação. Até agora vocês já viram que alguns ficaram nus, verão sua vergonha, e outros estarão vestidos de branco. Veja o que acontece agora em Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, 11. Aqui está falando sobre, se eu não me engano, o 6º selo, tá? Que foi aberto. Aí as almas dos que foram mortos, né? As testemunhas de Jesus mortas durante todo o tempo, desde quando Jesus Cristo voltou aos céus, começando com Estevão, eles clamavam a Deus debaixo do altar. Ok? E aí eles cobravam a Deus justiça. Quando o 5º selo abre, houve-se um clamor dos que foram mortos. Aqui, Apocalipse. Presta atenção no que o verso 11 fala. Então cada um deles foi dada uma vestidura branca. Cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também completasse o número de seus conservos, que também iam morrer, iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse é o 5º selo, tá? Então, quando o 5º selo se abre, depois das 4 primeiros cavalos, o que se vê é as almas clamando por justiça. E é isso que se diz a eles. Recebem uma comprida veste branca, e esperam até que os outros também possam a receber. Então, pessoal, se nós analisarmos o que está falando este texto, os que morrem em Cristo, como que eu sei que é os que morrem em Cristo? Olha, vamos ver aqui. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco. Aqui, olha, sem dúvida nenhuma, sem pudor nenhum de falar isso, eu acredito que essa veste branca aqui é a garantia total do novo corpo que eles receberiam. Entende? A comprida veste aqui, a vestidura branca, é vestidura de vencedor. Lembra que nós acabamos de ler lá em Apocalipse 3, que os que vencerem, aqui no capítulo 5, no verso 5, quem vence recebe o quê? Vestidura branca. Quem vence, gente? O vencedor. Aqui são os vencedores.
E aqui eles estão recebendo a vestidura. O que acontece? O nome de nenhum deles será apagado do livro da vida. Ou seja, ao contrário, eles seriam confessados como verdadeiros seguidores. Só que eles não ressuscitam. Não ressuscitam. Mandaram que eles esperassem. Disseram que repousasse ainda por um pouco tempo. Ou seja, embora eles ainda não estão vivos do ponto de vista físico, eles estão vivos do ponto de vista de Deus. Eles já estão garantidos. O galardão de cada um deles está garantido com o Senhor Jesus. Todos os que morreram por causa do Evangelho do Senhor Jesus na terra, eles já estão recebendo cada um sua veste branca, veste de vencedor. Só que essa veste branca, quem recebe não é somente os que morrem. Aqui fala dos que morrem e dos que irão morrer. Só que no livro de Apocalipse, nós encontramos também uma outra particularidade. Agora capítulo 7. Capítulo 7, de Apocalipse, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestiduras brancas e com palmas nas suas mãos. Então, as vestiduras aqui, branca, representa que também são vencedores. Aqui estamos falando dos mortos, que ressuscitarão. Aqui estamos falando dos vivos, que serão transformados. Veja que coisa fantástica. Então, o que é, biblicamente, a vestidura? Aqui no verso 13 fala: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Veja que os vivos, eles vão lavar e embranquecer, alvejarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles não perdem a vestimenta que eles tinham. Eles lavam e alvejam, embranquecem a sua vestidura suja pelo pecado no sangue do Cordeiro. Por isto que aqui em Coríntios, capítulo 15, finalzinho, diz assim, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos.
os vivos vão precisar transformar a sua vestimenta, lavar e alvejar sua vestimenta no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando eles fazem isso, eles vão ser transformados. Serão transformados. Os mortos, como vocês viram, eles recebem a sua vestimenta e mandam esperarem. Até que outros também morreriam também e receberiam também. E até que os vivos, eles também morreriam e ressuscitariam no Senhor Jesus. É uma espécie, a transformação é uma espécie de ressurreição em vida. A transformação é uma espécie de ressurreição em vida. E Jesus Cristo explica tudo isso usando ilustrações e parábolas de vestimenta e de casa e de moradia. Então, pessoas, onde eu quero chegar nesse vídeo com vocês? Simplesmente assim, Vamos ver aqui o texto para nós finalizarmos os textos, tá? Vamos ver aqui o texto de Apocalipse, versículo 22, verso 14. Vamos pegar aqui uma outra Bíblia. Por exemplo, o Novo Testamento Judaico. Novo Testamento Judaico. Esse estudo é bem complexo, viu? Eu até entendo se vocês não conseguirem compreendê-lo. Espero que sim. Vamos colocar aqui uma Bíblia qualquer aqui, sem ser árabe. Vamos colocar aqui King James, vai. Só pra gente ver o que está escrito. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar todo mundo no mesmo texto. Capítulo 22, verso 14. Aqui na área diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes. Aí, por um acaso, tem aqui um grande... Eu vou até pegar aqui, em vez de colocar a Bíblia King James, eu vou colocar aquela Bíblia lá que nós tínhamos visto, que é a Bíblia de Estudo, LTT. LTT, aqui ó. Vamos ver se tem diferença das versões aqui. Aqui tem a de 2015 também e tal, vamos ver. Vamos colocar essa aqui, tradicional. Isso, vamos ver aqui. 14, todo mundo no 14. Olha aqui que interessante isso, olha. Isso vai ser uma coisa interessante para vermos. Ó. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas... Aí, vestiduras, né? Vestidura, beleza. Aí coloca aqui um colchete. Aí fala assim, ó. No sangue do Cordeiro. Para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Veja que essa expressão aqui, no sangue do Cordeiro, não aparece no texto. Aqui, essa Bíblia já está dizendo que não aparece. Ok? Aí vem a tradução do judeu, né? Tradução Novo Testamento Judaico. Diz assim, ó, benditos aqueles que cumprem as suas mitzvot, que é os seus mandamentos, para que tenham autoridade sobre a Eitz Haim, que é a árvore da vida, e possam entrar pelos portões.
da cidade pelas portas, e possam entrar na cidade pelas portas. Então, veja que é diferente, tá vendo? Esse texto está falando aqui, bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui está falando, bem-aventurado, bendito aqueles que cumprem os mandamentos. Aí essa Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados são aqueles que estão cumprindo os mandamentos dele. Anota, de Deus, Apocalipse 22:14. Aí tem um comentário bíblico aqui. Bíblias moderninhas adulteraram que são bem-aventurados aqueles que estão cumprindo os mandamentos de Deus para aqueles que lavam suas vestes. Note que a TR estão cumprindo os mandamentos de Deus. Sobrevivem 12 versículos. Um é de 220 depois de Cristo. Então, pessoal, aqui está falando, né? Não vou ler tudo aqui, que é grande a explicação. Aqui está falando que essa parte aqui é adulterada, tá? Aqui está adulterando. Eles estão falando, né? Mas tem também versões que falam vestiduras. Lavaram vestiduras. Mas não fala sangue do cordeiro, não. Só fala vestiduras. Esse sangue do cordeiro aqui também já é alteração, já é inclusão. Para mim, eu já falei isso uma vez no canal e vou falar de novo. As duas versões podem ser possíveis. Eu falei numa outra ocasião, né? Vou falar aqui também. Porque, na verdade, as duas coisas é a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês aqui, ó, que é a conclusão do vídeo. Lavar suas roupas no sangue do Cordeiro é a mesma coisa que cumprir os mandamentos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Para isso, vamos ter que ir lá no texto base do estudo, né? Que é o livro de João, capítulo 14, 23. Só que eu não queria que tudo viesse junto, né? Isso, vamos abrir aqui. Isso, agora sim. João 14, 23. E vocês vão entender isso aqui. Aqui então, a grande maioria das Bíblias usam que bem-aventurado é quem lava suas vestiduras para ter direito a entrar pelas portas e comer da árvore, tá? Essa versão aqui, a grande maioria das versões falam isso. As versões judaicas e algumas versões como a LTT vai falar cumpra suas mitzvot, que é cumprir seus mandamentos. Só que, no meu ponto de vista, é a mesma coisa. Você embranquecer seu sangue, sua roupa, nas vestes, embranquecer suas vestes no cordeiro e cumprir os mandamentos. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: caso alguém me ame, ele preservará e obedecerá a minha palavra. Tá? Vamos pegar aqui o Novo Testamento judaico para ver. Novo Testamento judaico. Aqui. Guardará a minha palavra, os mandamentos, que são mitzvot, tá? O Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Então, quando você está lavando suas vestiduras, você está também cumprindo as mitzvot, para que o Pai e Jesus possa adentrar a tua pessoa e que você possa ser templo do Espírito Santo. Vou só citar, não vou ler, tá?
Pedro fala: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo reside em vós? Então, quando Deus ele vem e adentra de você, junto com Jesus Cristo, quando você recebe o Espírito Santo em seu ser, em sua vida. E o que acontece nesse processo? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, que eu já expliquei no canal, fala que o Espírito Santo ele vai te remodelar do pecado para a vida. Simples assim. Capítulo 8 de Romanos. O Espírito, ele vem na carne e dá vida. A carne, no pecado, produz a morte e a desonra. É assim que nós somos transformados. Na primeira transformação, quando recebemos o Espírito Santo, para a transformação final daqueles que estiverem vivos quando o Mashiach chegar. Mas todos foram transformados. Todos serão transformados. Transformados seremos todos. Por quê? Porque quem já morreu também teve que se transformar. Ninguém vai fazer parte do reino em carne. É isso que o texto de Coríntios fala. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Sangue e carne não herdam o reino. Aqui está falando do pecado, da decadência. Então você precisa se transformar. Transformar sua vida. Se arrepender. A sua tenda, essa agora, pode se dissolver a qualquer momento. Mas se você tiver o penhor, o Espírito Santo em seu ser, você vai receber de Deus o edifício que jamais será destruído. Não feito por mãos. Feito pelas próprias mãos de Deus. Então, para finalizar este estudo de João capítulo 14, quando Jesus falou que iria para o céu preparar lugares, ele pode estar dizendo que iria preparar pessoas por meio de a sua ida com o Pai a essas pessoas, por meio do Espírito Santo, que a obra que é realizada hoje é por meio do Espírito Santo, como também ele pode estar dizendo que ele estará preparando corpos mesmo, sabe? Corpos poderosos para ressuscitar os mortos e para transformar os vivos. Todos vão ter essa glorificação. Todos os fiéis que viverão com Jesus no reino, que farão parte do reino de Cristo. Tá? Todos passarão por isso. Todos serão transformados. Só que antes de você receber o corpo, esse novo corpo, né? Esse galardão, né? É o que a gente espera. Antes disso, você já tem que se transformar no Senhor Jesus. Isso acontece quando Ele vem e faz morada em você, meu querido. Espero que eu tenha conseguido edificar a sua alma. É um estudo difícil, mas não impossível para aqueles que amam a palavra do nosso Senhor Mashiach, a palavra do Pai, Yod-Heh-Vav-Heh. Essas informações são valiosíssimas para edificar seu ser, edificar sua alma. Para que você entenda que você precisa se transformar do pecado para a vida. Que Jesus, Yeshua e seu Pai, Yod-Heh-Vav-Heh, possam fazer morada em você. Eis que estou em pé à porta, estou batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele e nele farei morada. E tomarei com ele a refeição, e ele comigo. Faça isso, meu querido. Ouça o chamado. Ouça a porta batendo. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar.
Só que ele só vai entrar se você abrir a porta. Jamais ele vai ser evasivo. Jamais Jesus entra em uma casa que ele não é convidado. Você é a casa que ele está preparando para você. Ele foi para preparar a casa e ele vai voltar para te dar a casa. E quando isso acontecer, será o dia mais feliz da sua vida. Porque nada se comparará à alegria de olhar o Cristo nos olhos e receber a aprovação e ele te dizer: eu reconheço você perante meu Deus, meu Pai, e perante meus anjos. Graça e paz.